Boa noite, este é mais um Palavra do Dia em comemoração aos 500 anos da Reforma. Quinta-feira passada falou-se sobre sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. No dia de hoje falarei sobre o segundo sola, solus Christus, ou seja, somente por Cristo. Os 5 solas estão relacionados a um tema da teologia que se chama soteriologia, ou seja, a respeito da salvação. Solus Christus fala que a salvação só é possível por meio de Jesus Cristo, contrapondo assim o pensamento da época, onde a Igreja Católica medieval cria e divulgava isso, que a salvação poderia ser por meio de Maria, pela intercessão de Maria, por santos, pela própria igreja. Eles atribuíam que aqueles que pertenciam à igreja estavam salvos, e até mesmo que o próprio homem, na prática de boas ações, poderia ser salvo. E a reforma vem justamente para contrapor essa ideia, então fundamenta os seus pensamentos firmando os 5 solas e solus Christus, ou seja, salvação somente por Cristo. Quero ler um texto de Atos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Ou seja, não há homem nenhum outro homem nesta terra ou em lugar algum em que nós podemos ser salvos. Apenas por meio de Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro. É isso que fala o solus Christus. E nós vivemos numa época e num século bem pluralista, onde remete muitas vezes à ideia da Igreja Católica medieval, onde propunha ali vários mediadores para que o homem fosse salvo. Hoje também, infelizmente, no meio evangélico, tem se propagado essa ideia, que por meio da obediência, ou por meio do que você dá, do seu dízimo, da sua oferta, você pode ser salvo. Mas não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser a respeito por Cristo Jesus. Solus Christus afirma que somente por Cristo. Cristo é a essência, é a fundamentação do próprio Evangelho. As Escrituras inteiras falam a respeito de Jesus. Martim Lutero disse que Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia, ou seja, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, do primeiro livro, Gênesis, ao último livro, Apocalipse. A Bíblia inteira fala a respeito de uma só pessoa, porque a nossa fé está fundamentada nela, que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento fala a respeito da promessa e da vinda do Messias. O Novo Testamento fala da sua chegada, do cumprimento dessas profecias e também daquilo que Jesus fez ao longo do seu ministério e as implicações de Cristo para a igreja primitiva. A nossa fé tem que estar fundamentada apenas em Cristo. A nossa pregação, a pregação das igrejas, precisa estar fundamentada somente em Cristo, porque somente por meio dele é que temos a salvação. A fé em si, ela não pode nos salvar, mas a fé em Cristo Jesus, por aquilo que ele fez, aí sim, a salvação. As nossas pregações têm que estar fundamentadas em Cristo, as nossas músicas têm que estar fundamentadas em Cristo. Tudo aquilo que formos fazer, Cristo deve ser o centro e não outra coisa, não um homem, não aquilo que o homem pode fazer, não aquilo que o homem pode alcançar, nada disso. Apenas Cristo. O próprio Jesus, respondendo aos seus discípulos,
disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não há outro caminho senão por Cristo Jesus. A própria igreja em si não salva ninguém. O pastor não salva ninguém. A sua oferta, o seu dízimo não pode e não tem poder para te salvar. A obediência da lei somente também não pode te salvar. Porque em Tiago diz que se tropeçarmos em um só ponto da lei, já somos culpados por toda ela. Ou seja, não há salvação fora da pessoa de Cristo. É nele que está fundamentado aquilo que nós cremos. Ele é a fundamentação do Evangelho e somente por Cristo. Como eu disse, nós vivemos num ambiente bastante bagunçado, onde muito se prega, muito se fala sobre moralidade, sobre o amor acima de todas as coisas, onde não se confronta mais pecado. Muitas vezes pregamos um Cristo, mas esquecemos-nos da cruz, daquilo que Ele fez. Não há salvação, senão pela mensagem de Cristo Jesus, senão pelo próprio Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez por nós, pela sua vida sem pecado, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua ressurreição. Se você até hoje ouviu uma mensagem falando a respeito de Jesus, mas não aplicando aquilo que Ele fez na sua vida, ou dando a você a possibilidade de fazer alguma coisa para obter a salvação, não há salvação fora de Cristo. Não há nenhum outro nome pelo qual se importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. Que, em comemoração aos 500 anos da Reforma, possamos resgatar esse segundo princípio, solus Christus, que a sua vida esteja centrado na pessoa de Cristo, pois Ele é o padrão para que possamos alcançar a perfeição. Ele é o cabeça do corpo, Ele é o padrão das nossas vidas. Busque resgatar esse segundo princípio da reforma, solus Christus. Que Deus assim muito te abençoe.